Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Aumenta o número de casos de síndrome respiratórias aguda grave no Maranhão. Procon realiza edição especial do programa Dívida Zero, em homenagem ao aniversário do órgão. Condutores são flagrados desrespeitando as leis de trânsito. Férias escolares exigem criatividade dos pais para manter os filhos longe das telas. O professor da UFMA é agraciado com o Prêmio Nacional na área de Ciências Físicas. E no quadro No Consultório, vamos abordar a importância de manter a carteira de vacinação em dia e também esclarecer algumas dúvidas sobre os diferentes tipos de vacinas. O JTV UFMA está no ar. IPTU, primeira parcela com desconto, vence nesta quinta-feira. FIES 2023 começa prazo de inscrições e aumenta casos de síndrome respiratória aguda grave. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. Aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no Maranhão. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz, entre maio e junho foram 400 notificações. O índice ressalta a importância da vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, o Maranhão não alcançou sequer 70% de cobertura vacinal. A primeira parcela do IPTU vence nesta quinta-feira. Para os contribuintes que optaram pelo pagamento em cota única, o desconto de 15% também vai até quinta. Os carnês e as guias do imposto estão disponíveis no site da Secretaria Municipal da Fazenda. Além da internet, o contribuinte pode se direcionar a um dos 6 postos de atendimento para solicitar a emissão do boleto. Pelo quinto mês seguido, o Maranhão registrou saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada. Em maio, de acordo com dados do CAGED, o estado alcançou 2.422 vagas de trabalho. O setor de serviço e o comércio foram responsáveis pela maioria das contratações. Em maio, o Maranhão ocupou o 5º lugar na geração de empregos aqui no Nordeste. Começou hoje o prazo para se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. O prazo vai até a próxima sexta-feira, dia 7. Os interessados devem acessar o site do FIES. Podem participar quem fez o Enem entre 2010 e 2022. O resultado deve ser divulgado no dia 11 de julho. Em celebração aos 36 anos do Procon Maranhão, o órgão vai realizar durante toda essa semana o Dívida Zero, um programa de renegociação de débitos. Uma ótima oportunidade para sair do vermelho. O repórter Robert Oliveira tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Robert. Oi, Ana, boa tarde a você, a todos que nos assistem. Isso mesmo que você falou, uma ótima oportunidade aí para os cidadãos que estão endividados reorganizarem essas dívidas, né, e manter as finanças aí em dia. A abertura desse programa aconteceu agora há pouco, às 10 da manhã, ali no shopping da ilha. Os consumidores vão poder renegociar suas dívidas com várias empresas, como por exemplo a Crednosso, Claro, TIM, Anhanguera, Equatorial, Caema, A Renovar, Pax União, Bradesco e também o Banco do Brasil. A renegociação vai acontecer aí durante toda esta semana até sexta-feira, dia 7, das 10 da manhã até as 7 da noite. Tá? Essas foram as informações de hoje, Ana, e eu volto com você. Obrigada, Robert. Vamos falar de trânsito agora. Em São Luís, a cada ano cresce o volume de carros e motos na cidade, né? E também o desrespeito às leis no trânsito. Sabemos que existem regras que às vezes só ficam no papel, né? Pois é, difícil os motoristas cumprirem essas leis. E com isso, aumenta os engarrafamentos e o número de acidentes na cidade. A placa é bem clara. A sinalização horizontal também. Mas os motoristas insistem em não obedecer. Aquela desculpa de quem vai demorar só um pouquinho atrapalha e muito o fluxo do trânsito. E os motoristas reclamam com razão. É constante, né? E complica muito para a gente fazer a parada para o passageiro.
E às vezes a gente tem que parar mais adiante, o passageiro reclama porque está fora da parada, entendeu? Mas para evitar uma situação adversa, a gente prefere parar após o veículo ou antes. A faixa exclusiva para determinados veículos é uma decisão que prioriza a coletividade e a fluidez do trânsito. A autoridade ela escolhe determinados trechos, ela cria outros trechos e define que ali há um tráfego exclusivo para ônibus. A critério da autoridade, ela também pode compartilhar essa faixa com táxi, por exemplo. Tudo isso para fomentar, para estimular o uso do transporte público. De forma que o condutor deixe o seu carro em casa ou não use, né? Ou não pegue carona também com outra pessoa. Né? É aquela ideia de criar prioridade para o transporte público para que ele possa chegar mais rápido ao seu destino. Uma forma de incentivar o uso do transporte coletivo. Quem decide desrespeitar a legislação pode ser multado no valor de R$ 293,47. Infração gravíssima, com 7 pontos na carteira. Na Avenida Castelo Branco, de segunda a sexta, é proibida a circulação de carros particulares na faixa exclusiva para ônibus nos seguintes horários. Sentido bairro-centro, das 6 às 9 da manhã. Sentido centro-bairro, das 18 às 20 horas. Aos sábados e domingos, é livre a circulação de 9 da manhã do sábado até às 5 horas e 59 minutos da segunda. Se não faltam avisos, também não falta fiscalização. Transitar na faixa exclusiva não quer dizer que a pessoa vai ter acesso a um comércio, ou acesso a uma via transversal, né? Então o veículo pode acessar ao comércio, pode transitar na faixa exclusiva num certo período, né? De um trecho pequeno, para ter acesso ao comércio ou à rua transversal. Ele não pode trafegar na via como assim, a mais de 100 metros, 200 metros, que aí ele pode sim haver a fiscalização, né? Tem inclusive até fiscalização eletrônica em alguns trechos das avenidas, que faz esse tipo de captura dessa infração. Esse não é o único problema enfrentado pelos motoristas de São Luís. Seja de forma presencial ou a partir de monitoramento por vídeo, os agentes de trânsito estão de olho em quem insiste em cometer essa e outras infrações. Aqui no Centro de Controle de Operações de Trânsito e Transporte, 23 câmeras fazem o monitoramento das ruas de São Luís. O objetivo principal é a observação da fluidez do trânsito, mas infrações também podem ser registradas. Registradas, documentadas e enviadas para os motoristas. Olha esse andando sem cinto de segurança. A câmera está de olho. O carro quebrado também é monitorado. A equipe acompanha o registro e se comunica com o agente que está no local. Tudo monitorado. O objetivo não é simplesmente punir, e sim construir um trânsito mais seguro e melhor para todos. Pois é, olha, construir um trânsito melhor é uma questão de conscientização que depende de todos nós e só muda quando a gente começa a mostrar esses problemas, né? Se as regras de trânsito existem, é para garantir a ordem e a segurança da cidade. Vamos mudar de assunto agora? Uma notícia muito boa aqui para a UFMA. O professor Antônio de Oliveira, do Departamento de Física da UFMA, vai receber o prêmio Ernesto Hamburger, que destaca a contribuição e a relevância de trabalhos para a divulgação da área de ciências físicas. Natural de Bacabal, no Maranhão, o professor Antônio José é graduado aqui pela UFMA e atualmente coordena o planetário da universidade. Ele tem artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. A premiação vai acontecer em São Paulo no dia 19 de julho, na sede da Sociedade Brasileira de Física da USP. Parabéns ao professor, orgulho aqui para todos nós da UFMA. Bom, e julho é um período de férias escolares, né? Então, o que fazer para ocupar a garotada? Olha, eu vou logo dando a dica que o planetário da UFMA, coordenado pelo professor Antônio José, que vai receber esse prêmio nacional, já é uma ótima opção, né? Pois é, gente, com planejamento e criatividade é possível garantir a diversão da garotada e manter a turma longe daquele vício das telas. Haja criatividade para entreter a garotada durante os 30 dias de férias. A Silmara é mãe da Flora, que tem 4 aninhos e precisa se desdobrar durante esse período para conciliar trabalho, faculdade e as férias da pequena.
Para a gente que continua trabalhando, que continua estagiando, indo para a faculdade, as férias, além de ser esse momento de descanso, também é um momento muito desafiador, porque exige uma articulação melhor do cotidiano, né? Porque tu não pode deixar só a criança na tela, mas tu também precisa conciliar isso com o trabalho. Então, como é que faz, né? Então, eu acho que é um momento onde a gente tenta muito instaurar um outro ritmo. Além do entretenimento, é interessante buscar atividades que eduquem e distanciem as crianças das telas nesse período. E um desses prejuízos é a nomofobia, tá? Que é o vício em excesso de telas, que trazem prejuízos, inclusive, neurológicos para as crianças, tá? E também emocionais, tá? Que prejuízos são esses? Alto índice de ansiedade das crianças e o desenvolvimento de uma depressão infantil. Então, pai, tenham esse controle, né? Observem a faixa etária dos filhos de vocês, busquem atividades ao ar livre, atividades na praia, né? Essas atividades que já foram citadas podem ser feitas em família, em grupo, dentro de casa, tá? Então, busquem atividades que tenham mais movimentos. A Flora, por exemplo, gosta de ouvir histórias. Só que quando ele se aproximando, ele começou a latir. Au, 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 au. O que vocês estão fazendo aí? As preferidas dela são as de terror. Seja com brincadeiras dentro de casa ou ao ar livre, o importante é não deixar a criançada parada e aproveitar o período das férias para estreitar a relação entre pais e filhos. Tem que se dedicar, né, um tempo para também ter esse momento com a criança, né, para estarem juntos, esse momento familiar, para estar, né, mostrando sentimento, conversando com a criança, porque tudo isso é importante também para o desenvolvimento dessa criança. Então, os pais não podem esquecer, né, nesse período de férias, de ter esse momento mais próximo com seus filhos. Com certeza, e a Flora, a personagem da nossa matéria, é muito fofa, né? Parabéns para Silmara, a mamãe da Flora. A seguir tem o quadro no consultório. Vamos abordar a importância de manter a carteira de vacinação em dia e também esclarecer algumas dúvidas sobre os diferentes tipos de vacinas. O JTV UFMA vai para o intervalo e a gente volta já. JTV UFMA de volta com o quadro no consultório. Olha, gente, o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza por ano mais de 300 milhões de doses de vacinas gratuitas para os estados e municípios. E sobre a importância da imunização, eu converso agora com a doutora Anne Mafra, que está aqui no nosso consultório. Doutora, seja bem-vinda aqui ao nosso JTV UFMA. Prazer em recebê-la, doutora. Obrigada, agradeço o convite, espero poder contribuir, né, com a informação sobre vacinação. Com certeza, doutora, a gente que agradece a sua participação. Doutora, atualmente o Programa Nacional de Imunizações oferece 19 vacinas, né, para mais de 20 doenças, né? Agora, aquela pergunta que às vezes as pessoas quando vão se vacinar, encontram uma oferta de vacinas, aí se perguntam, é possível tomar mais de uma vacina ao mesmo tempo? Vai dar uma complicação, alguma alergia depois? Sim. Antes de responder essa pergunta, é bom a gente entender que a gente tem dois tipos de vacinas, né? Sim. A gente tem as vacinas que a gente fala atenuadas, né? Que elas são compostas por micro-organismos nocivos, perfeito, mas que são de estruturas mortas, né? Então, são vacinas que elas têm um poder reatogênico, imunogênico, um pouco menor, né? E tem as vacinas que são as atenuadas. Essas, elas já são compostas por micro-organismos nocivos vivos, mas que são enfraquecidos, justamente para enganar o sistema imunológico, né? Para convencer esse sistema imunológico que a gente está tendo uma infecção, quando na verdade a gente não está tendo. Então, com esse mecanismo, a gente consegue gerar anticorpos, né? Que são as nossas principais células de defesa, e quando a gente tiver novamente algum contato com algum micro-organismo que cause doença, se a gente tiver esses anticorpos, a gente vai poder combater essas infecções. Então, respondendo sua pergunta, né, as vacinas inativadas, né, que são compostas por micro-organismos mortos,
Ela sim, você pode fazer várias doses ao mesmo tempo, né, na mesma oportunidade. E as atenuadas, tem algumas vacinas que você não pode. Por exemplo, a febre amarela com a tríplice viral. Isso, eu queria que a senhora desse um exemplo. E quando você for vacinar também, você sempre pergunta. Eu lembro uma vez que eu tomei, acho que foi a 4ª dose da vacina contra a Covid e uma de hepatite B, cada uma no lado do braço. Isso, né? Mas, por exemplo, a vacina de Covid, a gente tem vacinas que são por micro-organismos mortos, né? Que é a Coronavac. E tem as que têm uma tecnologia melhor, né? Que a gente já tem a vacina com a fabricação genética. Então, você pode fazer uma vacina que tem um micro-organismo morto, uma considerada inativada, junto com outra vacina, não tem problema. Inclusive, você pode fazer até no mesmo braço. Lógico que você tem que respeitar uma distância de 2,5 centímetros de cada aplicação. Perfeito. Sempre perguntar, gente. Agora, doutora, de acordo, né, com o calendário nacional de vacinação no Brasil, né, existem vacinas que sempre precisam das doses de reforço, né, para garantir uma proteção contínua ao longo do tempo, né, como a vacina contra a Covid-19. Por que isso acontece? Depende da tecnologia que é fabricada a vacina, né? Então, se é uma vacina que ela produz uma resposta imunológica mais robusta, mais intensa, geralmente você vai precisar de 1 ou 2 doses para poder gerar uma resposta imunológica boa e te proteger. Mas algumas vacinas, você tem esses micro-organismos mais inativados, então você vai precisar de doses de reforço para poder garantir essa proteção. Perfeito. Gente, a doutora Anne Mafra, ela é médica alergista. Doutora, então como é que é possível a gente diferenciar reações alérgicas a vacinas de outros efeitos colaterais comuns? As reações alérgicas, né, você tem que lembrar que qualquer coisa que você use, medicamentos, vacinas, você tem a chance de fazer uma reação de hipersensibilidade, que é a famosa reação alérgica. Sim. Não é muito comum, na verdade são eventos raros, né, dentro de vacinação. As vacinas são consideradas compostos bem seguros por conta disso. Mas existem as reações que a gente fala, reações locais, que dentro de reações vacinais são as mais frequentes. Geralmente faz a vacina, sente dor local, às vezes sente febre, né? É um esperado, né? Qual é o conselho, então, doutora, para quando tiver essas reações? Né? Tem que procurar o médico, a UPA logo, né? Mas tá geralmente... em casa, fica naquela agonia, né? Isso, uma preocupação dos pais, exatamente, né? Às vezes eles querem pré-medicar, né? Para evitar. Né? O importante é você fazer a vacina e se tiver febre, dor local, você pode fazer compressa local, você pode medicar com um antitérmico, tá? Na questão de reações alérgicas mais graves, que são bem raras, né? Você vai ter corpo vermelho, o lábio ficar inchado. Já são, as manifestações são mais agudas. Você pode ter o que a gente chama de urticária, que são surgimento de placas, né? Avermelhadas, que elas se disseminam pelo corpo, junto com mais alguma outra coisa, tipo tosse, vômito. Então, aí você tem um quadro que a gente chama de anafilaxia, que são as reações alérgicas mais graves. Nesse quadro, você tem que procurar um especialista, um alergista, porque você fez uma reação anafilática por algum componente da vacina. Não necessariamente a vacina em si, o agente em si. Porque você tem que lembrar que a vacina ela tem alguns compostos para estabilizar, que a gente chama de estabilizadores da vacina. Então, pode ser algum componente, alumínio, pode ser alguma proteína, algumas vacinas contêm leite, outras contêm ovo. Então, se o paciente é alérgico, tem que ter essa atenção, tá? Mas se você tiver uma reação grave, você tem que passar com um alergista. Procure logo, gente, uma unidade de saúde, porque dependendo de cada caso é diferente, tem casos que você pode até fechar a glote, né? Então, é preciso sempre ficar atento a esses sintomas, né? Depois que você for levar uma vacina. Doutora, existem pessoas que não podem se vacinar? Como é que funciona a imunização dessas pessoas? Tem, no caso de pessoas alérgicas? Bom, as pessoas alérgicas, né, você tem que identificar qual a alergia dessa pessoa para poder recomendar ou modificar essa vacina, né? Porque antigamente falava, tem alergia a leite, não pode tríplice viral. Pode sim, hoje a gente já tem vacinas que não tem o componente leite na tríplice viral. Então essas orientações, elas são importantes. Inclusive na questão do ovo, né? O paciente que ele tem alergia a ovo, hoje a influenza, ela contém traços de ovo. Mas é uma vacina que é recomendada, mesmo no paciente, gripe, né? Isso, mesmo no paciente anafilático. Mas diferente, a febre amarela já é uma vacina que ela já tem mais quantidade. Então você vai ter um protocolo específico para esses pacientes.
Nos pacientes que são considerados imunodeficientes, que são pacientes que têm problema no sistema imunológico, são pacientes mais especiais, você tem um esquema de vacinação adaptado para eles, né? Geralmente a gente não recomenda vacinas de vírus vivos, né? E você tem que ter um acompanhamento do médico alergista e imunologista nesses casos para poder recomendar. E o SUS oferece esse serviço, né, doutora? É importante lembrar para você de casa que está, onde é que eu posso tirar minhas dúvidas em relação a qual vacina que eu posso tomar, se eu tenho alergia, né, doutora? Vamos explicar. No SUS, a gente tem a disponibilidade nas unidades de saúde, né? E também a gente tem o CRI, que é o Centro de Referência Imunobiológicos Especiais, onde esses grupos eles vão ser contemplados com vacinas especiais, né, que não fazem só parte do PNI, né, e também a gente tem essa orientação para passar, geralmente no paciente que ele já passa com pediatra, na unidade básica, né, então é importante ele ter o acompanhamento médico para poder orientar, porque a gente já tem calendário de todas as idades, de todos os grupos, e isso já está bem, assim, bem norteado na medicina. Perfeito, doutora. Doutora Anne, então suas considerações finais, né, sobre a importância, gente, de você estar com o seu calendário de vacinação sempre em dia, né, doutora? Vacinar ainda é a principal medida, né, para se proteger contra infecções, né, e você também proteger seus familiares, seus amigos, porque você vai, não vou dizer que você vai impedir de você ter a doença, mas você vai minimizar a chance de você ter. E, por exemplo, no caso da Covid, a gente vê claramente a melhora que teve no quadro epidemiológico após a vacina, né? Então, é uma recomendação, é a melhor medida que a gente tem de saúde pública, né? A gente tem um programa nacional de imunização que é invejável no mundo há décadas, né? Que fornece as vacinas. Já erradicou várias doenças, isso, né? Como gratuitamente. polio, né? Sarampo, e a gente precisa fazer isso para evitar que as doenças voltem. O sarampo, ele tinha sido erradicado um tempo, voltou? Voltou. Porque a gente está tendo baixas taxas de vacinação. Os pais estão com medo. E a gente precisa perder esse medo. Precisa perder esse medo e ficar atento também às campanhas de vacinação. Quase todo mês está tendo campanha de vacinação, mutirão. A gente sempre aqui no JTV UFMA está informando a você de casa. Então fica atento aqui ao nosso telejornal. Também você pode procurar nas mídias sociais da Prefeitura, do Governo do Estado. Não perca essa oportunidade, como a doutora Anne falou. É importante, gente, se vacinar. A gente fala, já está batido esse jargão, mas realmente vacinas salvam vidas, né, doutora? Salvam muitas vidas, né? Se você colocar hoje uma pesquisa no Google rápida, já evita 4 a 5 milhões de óbitos anuais. Olha só. Só vacinar. Ótimo, doutora. Então, obrigada pela sua participação. A gente agradece sempre. Convidada aqui a retornar ao nosso telejornal. Ótimas explicações. Obrigada. Olha, essa entrevista você pode rever no nosso canal no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques JTV UFMA às 18h30. Até a próxima!